Essa aqui foi a minha primeira tablet da vida, eu comecei a estudar desenho e pintura digital com ela. E ela foi um presente do meu amigo Carlão. Eu vendi essa tablet para ele em meados de 2014, 2013 e ele me trouxe de presente recentemente. Eu não sei se foi presente, na verdade, ele me trouxe recentemente, a gente até gravou um vídeo, ele veio me visitar aqui, a gente gravou um vídeo sobre Magic, que foi muito legal. E eu fiquei lembrando, cara, do meu começo de carreira, daquele clássico, né? No meu tempo, oh, como era bom o meu tempo, né? E eu separei para vocês 7 dos principais erros que as pessoas cometem ao começar a estudar desenho e pintura. Vamos conversar sobre isso? Pessoal, eu não quero aqui cagar regra, tá? Eu tô falando erro, 7, é só pra chamar a sua atenção e fazer você clicar nesse vídeo, então seja bem-vindo, tá? Eu não quero ditar o jeito certo, errado, que deve ser a sua vida ou os seus estudos, tá? Mas talvez alguns desses itens pode aí de alguma forma te ajudar ou facilitar a sua trajetória. E aproveitando que você já caiu no bait, já aguarda que o último item dessa lista, esse é imperdível, hein? Você não pode imaginar o que é. Meu Deus! Vamos começar pelo principal erro que eu cometia quando eu estava começando os meus estudos, tá? Que é rotina e consistência. Isso também pode ser lido por hábito e disciplina, porque desenhar, estudo de pintura, é nada mais do que qualquer outra área de ensino. E que para você aprender qualquer coisa, especialmente se essa coisa vai se tornar aí a sua profissão em algum momento, você precisa desenvolver hábito e consistência e uma rotina legal de estudos, tá? Não adianta você achar que se você estudar uma horinha ali num sábado ou quando você quiser, quando você se sentir inspirado, você vai conseguir evoluir no desenho. Estudo de desenho, assim como estudo de qualquer coisa, precisa ser hábito. Você precisa fazer um pouquinho todos os dias. É muito melhor você fazer um pouquinho todos os dias ao invés de você fazer muito em um dia só. Então tenta espalhar todos os seus estudos, toda a sua prática em vários dias ao invés de um só. A gente pode fazer várias analogias, tá? Existe a analogia da academia, se você for aí da maromba, que é muito melhor você fazer pouco, mas de forma consistente, todos os dias um pouquinho, ao invés de você pegar um dia da semana e querer fazer 8 horas de academia, não vai funcionar da mesma forma, né? Mas também tem aquela analogia para o aprendizado de um idioma. Você aprender a desenhar, aprender a pintar, é como se você estivesse realmente aprendendo uma língua nova. Você vai aprender trejeitos, você vai aprender soluções, você vai aprender macetes, dicas, mas você só vai aprender se você colocar aquilo no seu cronograma de forma consistente, um pouquinho por dia, para você ter o tempo até de conseguir avançar, progredir nos estudos e também rememorar as coisas que você já vem estudando, tá? Não vai adiantar você ficar só avançando para frente, você precisa exercitar todo o seu aprendizado e sempre estar rememorando as coisas que você já passou. E você só consegue fazer isso com disciplina. E disciplina é uma das coisas mais difíceis de um estudante conseguir. Porque é muito mais tentador, é muito mais gostoso você ficar o dia inteiro jogando um videogame, ao invés de fazer o que você precisa fazer, não é mesmo? E disciplina para mim foi a palavra-chave que mudou muito do meu entendimento do que eu precisava fazer e melhorar na minha vida, tá? Eu precisava estudar de forma consistente, ao invés de ficar ali relaxando o tempo todo, jogando um videogame, né, que é muito mais confortável. Eu precisava fazer as coisas que eu não estava muito confortável fazendo. Estudar não é confortável, não vai ser confortável o tempo todo, tá? Especialmente quando você tem o objetivo de evoluir como artista e tornar isso a sua profissão. É realmente desconfortável e você vai precisar fazer o que precisa ser feito. É sentar a bunda na frente do computador, na frente de um papel, na frente de um livro e ler, estudar, aplicar, enfim. Aproveitando, já vamos emendar para o número 2, que seria o maior erro que eu cometi ali no comecinho da minha carreira, que eu vejo muita gente cometendo, que é não aplicar os seus estudos. Essa parte demorou muito para eu entender. Eu vou falar de uma forma resumida, mas é bom lembrar que existe uma aula só sobre como estudar, e que eu falo bastante dessa questão de aplicação, que está disponível na nossa área de membros. São horas de aula, de conteúdo lá, só sobre como estudar. Então eu vou tentar falar de uma forma mais rápida aqui.
Aplicar os seus estudos é você não entrar no modo automático, independente da área do que você está estudando. Pode ser um idioma novo, pode ser você estar estudando ali sobre alguma parte científica, sobre biologia, pode ser sobre desenho e pintura, tá? Para tudo que você estiver estudando, é importante que você aplique. Então, ao invés de você olhar ali um exercício num livro que você está lendo e você copiar aquele exercício, é você colocar em xeque aquele conhecimento que você acabou de ter. Quando você para refletir e aplicar as coisas que você acabou de copiar ou de observar ou de ler num livro, tentar aplicar aquele conhecimento, é ali que você vai realmente colocar à prova o que você entendeu a respeito daquele assunto. É ali que você vai ter dúvidas. As dúvidas serão geradas realmente nesse momento de aplicação. Aplicar um exercício não é você só mostrar como é o jeito certo de fazer. Não, é você encontrar as lacunas do que você pode não ter entendido a respeito de um estudo. Então, se você fizer, por exemplo, um desenho de observação, é legal que você faça um desenho de imaginação logo em seguida, ou pode ser uma semana, alguns dias depois, você colocar à prova aquele desenho de observação, por exemplo, que você fez anteriormente. Então você coloca em xeque os seus conhecimentos. Isso é super importante para você meio que provar para você mesmo que você evoluiu, sabe? Então uma associação legal de fazer é como se fosse um simulado do colégio, sabe? Quando você estuda bastante ali uma matéria e aí você faz um simulado. Aplicar os estudos é basicamente você fazer esse simulado. É ver se você realmente entendeu o assunto. Então, já que eu estou falando de estudo, vamos para o número 3 da nossa lista, que seria você ter medo dos fundamentos. Ou ignorar os fundamentos que você tem dificuldade, tá? No meu caso, era perspectiva. Eu ignorei por muito tempo perspectiva. Eu ficava fazendo só personagem de frente, um pouquinho em 3/4, e meio que era isso. E, cara, isso me atrasou demais. Porque eu tinha medo de perspectiva. Desenhar personagem de frente, desenhar personagem em 3/4 era muito confortável. Era eu fazer basicamente aquilo que eu já sabia fazer, que é muito gostoso, né? Você prova pra você mesmo que tá tudo bem, que você não tá perdendo tempo, né? Porque quando eu tentava fazer um cenário, era meio que me lembrar que eu não sabia sobre tudo, e isso me deixava muito, muito mal. E o grande problema disso é que isso não é uma mentalidade de um estudante. De desenho especificamente, tá? Mas isso também serve para outras coisas. Cara, a mentalidade de estudante é você saber que você vai estudar pro resto da sua vida e você não vai saber tudo. E é impossível você saber sobre tudo muito bem. E não saber perspectiva foi uma coisa que me atrasou porque eu arrastei bastante por muitos anos essa minha ignorância. Porque eu não queria lembrar que eu tenho falhas, que eu tinha lacunas nos meus estudos. Era uma forma de desenho que machucava muito o meu ego, entendeu? Então, eu não queria lembrar que eu não sabia de algo, eu queria me posicionar no mercado até como uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Mas olha, um segredo que eu vou contar para vocês. Não é todo mundo que sabe o que está fazendo, hein? Acho que a grande maioria das pessoas não sabe o que está fazendo e vive muito bem mesmo assim de arte e de outras coisas, tá? Então, tá tudo bem você não saber disso. Só que como no meu caso eu arrastei isso por muitos e muitos anos, eu ficava com vergonha de pedir ajuda, de perguntar para os meus amigos exatamente sobre essas minhas lacunas que eu tinha. Então, perspectiva era meio que um bicho-papão para mim. E eu tenho certeza que você aí deve ter algum bicho-papão que te assombra. Então, vamos já tirar isso da frente desde já. Põe nos comentários aí qual que é a sua maior lacuna. Me fala qual que é o seu bicho-papão, o que não te deixa dormir, que provavelmente você tá arrastando isso pra frente, tá? Então, minha sugestão é, cara, não tenha medo de não saber alguma coisa. Não tenha medo da ignorância, porque isso, na verdade, é muito bom. É muito bom você saber quais são os seus defeitos, entre aspas, porque agora é meio que você correr atrás para resolver eles, tá? Isso fica muito mais fácil. De verdade, confia em mim, não tem problema nenhum. Os melhores artistas que eu conheço, todos eles sabem aonde eles precisam melhorar e eles correm atrás disso porque eles vão ter uma orientação a partir disso. Eles vão atrás de cursos, eles vão atrás de livros, enfim. Pede ajuda para amigos, foi assim que eu evoluí bastante e eu sugiro que vocês façam o mesmo.
Aproveitando que eu tô falando de amigos, temos o nosso número 4 da lista, que é não estar em comunidades. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você deve conhecer a nossa área de membros agora mesmo, porque nós temos uma das melhores comunidades de arte do Brasil no nosso Discord, aqui no YouTube, enfim. Se você assinar a área de membros pelo mesmo valor de R$19,90 ou mais, se você quiser ajudar o nosso projeto, você tem acesso à nossa comunidade e a um monte de aula exclusiva, de live, de tudo que já aconteceu nesse canal. São centenas de horas de conteúdo, mais o acesso ao nosso Discord, mais o acesso a um monte de recursos de foto, de brush, de textura, tudo isso pelo mesmo valor. Então, se você está sozinho aí na sua jornada de estudos, conheça a nossa área de membros, pelo menos dá uma olhada ali, eu recomendo, faça um desafio, hein? Assina por um mês só para você ver se não vale a pena. E aí cancela. Assina por um mês e cancela e vê se não vale a pena. Você vai ver que eu não tô mentindo, que o bagulho é bom mesmo. Voltando, não estar em uma comunidade também me atrasou bastante. Felizmente isso não durou muito tempo, tá? Eu sempre fui uma pessoa que eu tentei me envolver com artistas, com pessoas que estavam querendo estudar, estavam na mesma garra que eu. Mas é importante deixar um disclaimer, tá? Cuidado com as comunidades que você vai se envolver, beleza? Não é qualquer comunidade que é boa para você se envolver, tá bom? Tem horas que é melhor você estar sozinho mesmo, beleza? Não é o caso da nossa área de membros. Na nossa área de membros vale bastante a pena você dar uma olhadinha. Mas a minha sugestão é que você participe de uma comunidade engajada e com os mesmos propósitos que você tem, de evoluir, tá? Não é de montar uma guilda no LoL. Pelo amor de... Guilda? Nem sei se fala guilda mais. Como é que chama um grupo de tontos? Mentira, tô brincando. Amigos, LoL, amigos, tá tudo bem, tá? Desculpa. Então, se você percebe que você tá fazendo parte de um grupo meio tóxico, que só fala de jogo, que só fala de tigrinho, foge, hein? Foge porque é cilada. Procura um grupo que está engajado em evoluir, em estudar, em coisas mais positivas. Porque, cara, querendo ou não, a gente é meio que a soma do nosso ambiente. Então, se você está num ambiente negativo, você naturalmente vai pender para esse lado meio negativo. Ou você também pode ser o problema, né? Dá uma olhada nisso. Às vezes você é o problema, tá? Mas vamos lá, vamos falar da comunidade. Se você tiver numa comunidade de amigos, de artistas engajados em evoluir, em estudar, você vai se inspirar cada vez mais nisso e você vai se engajar e vai virar uma inércia muito gostosa e você vai ajudar outras pessoas. Cara, é uma delícia. Os anos que eu mais evoluí nos meus estudos, na minha vida particular também, foram os anos que eu estava envolvido com artistas que estavam na mesma busca que eu. Então, um beijo para os meus mestres maravilhosos, todos os meus amigos que me acompanharam durante a minha jornada de estudos. Muito obrigado por vocês terem me engajado e me ajudado tanto a evoluir, tá? Então foi a época ali que eu estava estudando todos os dias no Hangout. Cezão, meu parceiro de estudos de muitos e muitos anos, César Rosolino, para quem não conhece, Rafa Zanquetin, Carol Gariba, Henrique Lira, Caio Chagas, nossa, que ficou no Hangout comigo muito tempo também, estudando junto comigo lá nos meados de 2012, 2013. Hugo Richard também, o Mike Azevedo também veio depois. Essa galera estava estudando muito e me motivando bastante nos estudos, então foi uma fase muito produtiva da minha vida, porque às vezes eu chegava cansado em casa, trocava uma ideia com a galera que estava super engajada estudando, e aí, cara, simbora estudar também, motiva pra caramba a gente e a gente evolui juntos, o que é muito mais legal, né? Número 5. Ó, que beleza, hein? Fiz um top 7. Por quê? Não sei, mas é top 7. Achar que você precisa de materiais caros. Esse aqui, ó, eu só tô falando porque eu li um comentário de uma pessoa falando que estava juntando dinheiro para comprar uma Cintiq de 12 polegadas. Eu falei, eu acho que não é uma boa de 12 polegadas, porque não é tão confortável. Pega uma maior ou, sei lá, nem compra, né, se for o caso e tal. E a pessoa me respondeu, mas Marco, eu estou estudando com o mouse até hoje, eu quero logo uma Cintiq. No caso era uma Display Pen, né, mas eu tô traduzindo aqui para Cintiq para vocês entenderem. E cara, uma tabletzinha custa menos que 1/10 do valor de uma tablet, de uma Display Pen. Então, não usa como desculpa
esses recursos que você tem ou deixa de ter para poder estudar e evoluir, tá bom? Lembrando, eu comecei com essa tabletzinha aqui, ó, que nem fabrica mais, que tinha, pô, nem lembro quanto que tinha de pressão, quantos níveis de pressão tinha a caneta. Eu só lembro que era muito pouco e isso nunca me fez não estudar ou não ir atrás do que eu realmente queria e tal. Cara, eu lembro que eu tava, antes de chegar a minha tablet, eu tava tão ansioso, mas tão feliz de ter conseguido finalmente, depois de tantos anos, comprar uma tablet, que eu não pensava em mais nada, eu só queria desenhar e, cara, dá pra ver que ela ficou bem gasta com o tempo, de tanto que eu estudei em cima dela. E eu produzi muitas coisas legais nessa tablet. Eu tenho memórias muito positivas dessa tablet. Eu fiz trabalhos nessa tablet, entendeu? Eu só consegui comprar outra tablet porque eu consegui trabalhar com essa pequenininha aqui. Então, cara, de verdade, não use como desculpa você não ter os melhores recursos do momento, que você vê que tá todo mundo comprando, que todo mundo tem uma display pen de 40 polegadas, mas você não tem, então você não vai conseguir estudar. Balela, isso é só uma desculpa para você continuar jogando o seu maldito tigrinho. Isso provavelmente é só uma desculpa que você tá dando para você mesmo para justificar a sua falta de vontade de estudar, tá bom? A sua vontade de estudar não pode estar no seu material. Ajuda a ter um material bom? É claro que ajuda, tá ligado? É legal ter um material moderno, pá, é legal, não vou mentir. Mas isso não justifica a sua falta de estudo. Para você estudar desenho, a única coisa que você precisa é de um bloco chamequinho e de um lápis HB, 4B, qualquer coisa B. Você não precisa dos melhores equipamentos. Um lápis e um bloco chamequinho, sulfite, você já consegue estudar muito desenho. Você acha que eu fiquei parado antes da minha tablet chegar? Eu tava estudando pra caramba no papel, cara. Era o que eu tinha. Eu desenhei muito no papel antes de ter a minha primeira tablet para poder estudar pintura digital. O que não me deixa mentir é toda a galera que estuda ali, com aquela vontade de estudar pintura digital, fazendo desenho no dedo ali no celular. Eu não entendo ainda como essas pessoas conseguem fazer isso, porque é super, desconfortável, Mas enfim, as pessoas fazem, conseguem. Para estudar pintura, você também não precisa de muito. A teoria de pintura você consegue entender, às vezes só lendo um livro. Com o próprio lápis você consegue entender pintura. Com um lápis de cor você consegue estudar um pouquinho de pintura. Com tintas baratas, tinta acrílica, tinta guache. Guache não é muito barato, mas tinta acrílica é super barato. Você consegue estudar pintura com tinta acrílica, que é a base de água, não é nem tóxica. Então, não precisa de muitos recursos, de todas as melhores tintas do universo. Tá tudo bem você começar do começo, sabe? De baixo, com muitas aspas, tá? Pelo amor de Deus. Com materiais bem baratinhos, só para você praticar, para você errar. Porque nesse começo, errar é muito importante para gerar dúvidas para você poder correr atrás de solucionar essas dúvidas. Até em questão de software, você também não precisa do software do momento que está todo mundo usando. Usa o Krita. O Krita já é um software profissionalíssimo e ele é de graça. Baixa ali o Krita e usa ele. Você não precisa comprar o Clip Studio para poder começar a estudar. Ai, mas o Clip Studio tem um anime na publicidade. É publicidade. Você consegue fazer qualquer coisa que você quiser no Krita também. O Krita é maravilhoso, tá? Então não tem desculpa. Beleza? Número 6. Esse aqui, se eu tivesse essa informação quando eu comecei a faculdade, talvez eu nem teria feito faculdade, tá? Peraí que a gente vai conversar. Calma, vamos lá. Na faculdade que eu fiz design na Unesp, aqui de Bauru, temos uma matéria chamada Desenho de Observação. E essa matéria, ela é muito legal. O desenho de observação é super bom para você estudar pintura, estudar desenho. É um dos fundamentos super importantes que melhora a sua percepção visual, mas não é tudo. No meu caso, eu queria ser um ilustrador. Eu queria fazer capa de revista. Na época era isso que eu sonhava. Capa de revista. Eu queria fazer ilustrações que fossem ilustrar uns textos super legais, da Super Interessante, da Mundo Estranho. Meu sonho era esse aí, da Mad. Cara, muita vontade de fazer isso. Nunca consegui fazer isso. É uma das minhas frustrações. Eu nunca consegui fazer isso. Mas eu queria ser ilustrador. Eu queria contar histórias. E o desenho de observação, apesar de ser uma matéria muito legal e que me trouxe
pessoas incríveis na minha vida, assim como o professor Milton Nakata, vários amigos que eu fiz lá no estúdio. Foi o que me fez entrar na faculdade, porque eu li ali que tinha desenho de observação. Eu falei, nossa, tem desenho, eu quero desenhar, então eu vou entrar nessa faculdade porque tem desenho, né? Tinha desenho no nome da faculdade também, que era desenho industrial, enfim. Me trouxe coisas muito legais. Porém, para ilustração é um pouquinho mais complicado, porque para você ter um trabalho de ilustração, você precisa ter no portfólio ilustração. E desenho de observação é um desenho de observação. É uma representação de uma foto. Uma foto pode até contar histórias. Se você misturar muitas fotos e fizer um desenho de observação dessa mistura, você até pode contar histórias muito legais. Mas ilustrar é um pouco mais complexo do que isso. Ilustrar no nível que eu quero fazer e que eu queria fazer dependia de uma palavrinha mágica que eu demorei muito tempo para saber, chamada fundamentos. Fundamentos, que é além de desenho de observação. Desenho de observação é um dos fundamentos. Estudar perspectiva, estudar anatomia, figura humana, estudar pintura, valores, edges, cor, cara, todos os fundamentos de desenho e pintura que são extremamente complexos por si só. Cada um desses fundamentos, você vai precisar ler vários livros para compreender. Cada um desses fundamentos, ele já é uma matéria por si só. A observação, percepção visual, é uma dessas coisas. Então, você criar uma ilustração é meio que você somar vários desses fundamentos para você poder imaginar uma cena e colocar aquilo no papel, propriamente dito. Então, um dos maiores erros que eu vi a galera cometendo e que eu também fiz era, na verdade eu não cometi porque felizmente eu já tinha essa percepção na época da faculdade, porque eu tive contato com muitos livros e com muitos artistas que já estavam trabalhando na época, mas eu vi muita gente saindo da faculdade com portfólio só com desenho de observação. Ai, cara, isso é muito triste, porque é muita gente procurando trabalho com cópias de fotos no portfólio. E o que cópias de foto mostra para o seu possível cliente? Mostra que você sabe copiar uma foto, que não é uma habilidade lá muito necessária no mercado de trabalho de ilustração ou de criação de personagens ou de qualquer coisa assim. É um pouco doloroso falar isso, mas eu espero que de alguma forma isso ajude alguém que está no comecinho aí. Quando você for montar o seu portfólio de ilustração, é importante que você crie imagens, que você realmente conte histórias, ilustre uma ideia e que isso vai muito além de apenas uma cópia de uma foto, de um exercício. Até porque a maior parte das pessoas nem tirou a foto que está usando como referência, está copiando uma foto que já tem direito autoral e aí entra num bolo assim super complexo. Então, portfólio de ilustrador tenta resolver problemas que o seu possível cliente procura. Então, pode ser um retrato? Pode ser, mas é um retrato que não é literalmente uma cópia, que tenha soluções gráficas, que compõe ali um design interessante, que o seu editor, que a sua direção de arte vai querer para um projeto, que vai ilustrar uma ideia de um artigo ou para um jogo, uma ilustração que vai ser utilizada dentro de um jogo, isso é muito bom, ou que vai vender um jogo na parte mais de marketing de uma empresa. Enfim, a gente não vou ficar aqui listando todas as possibilidades, mas entenda que existe uma diferença muito grande. Então, galera, não pega só seus desenhos ali e bota no seu portfólio, beleza? Vamos criar mundos, criar coisas mais interessantes, porque para entrar no mercado de trabalho hoje em dia, só isso não vai bastar. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Às vezes é meio polêmico falar essas coisas, mas ficou claro? E agora, o último tópico que todo mundo esperou, hein? Ninguém pulou o vídeo como se você, né? Se você não clicou, será que tá com aquela ondinha aqui na nossa timeline? As pessoas todas pularam pra última? Se você pulou, ô seu safado, volta, porque era só um bait, não tem nada demais nesse que eu vou falar. Não, na verdade tem sim, é muito bom. Fica até o final do vídeo, tá bom? Mas espera que ainda vai ter uma extra, hein? Então é 7,5. 8 no caso, né? 7,5 não, são 8, tá? Então você veio pra cá, mas tem ainda uma outra, então fica comigo, fica comigo. Número 7, inteligência emocional. Ó, isso é um tópico super pessoal,
mas fica aqui comigo porque talvez você se identifique. Eu tinha uma dificuldade muito grande no começo da minha carreira e eu vejo muitas pessoas tendo esse mesmo erro, esse mesmo problema, entre aspas aí, só para amenizar o que eu tô falando, porque eu ainda vou falar palavras fortes aqui. Então vamos usar aspas para amenizar. Quando você está começando a estudar, você provavelmente é um grande cabeçudo, tá? É um grande cabeçudo e você se acha demais. Essa é a grande verdade. Falei. É ou não é? É, professor. Você tá se achando demais, tá? Baixa a tua bolinha aí, molecote. Seguinte, é difícil pra caramba. Por quê? No começo, você vai desenhar provavelmente porque todo mundo fala que você desenha bem, tá? E isso é muito frustrante. Porque provavelmente você não desenha tão bem assim para outras pessoas. Para sua família talvez, para seus amigos talvez, mas para mercado de trabalho o buraco é mais embaixo, tá? Ai, mas eu sou um gênio. Tá bom, não tô falando com você. Sai daqui você. Tô falando com quem é normal. Provavelmente você não desenha tão bem e isso é muito frustrante, de verdade. E me frustrou bastante também. Então, essa é a ideia. Você não é o seu desenho. Eu tô falando aqui que você não é um gênio, que você é uma pessoa normal. Talvez os seus desenhos sejam ruins, mas você não é ruim por causa disso. Tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer? Você não é uma pessoa ruim porque você tá desenhando mal. Isso é só uma fase. Isso de verdade passa. Isso muda com o tempo. Mas quanto mais cedo você desapegar do seu desenho e entender que ele não é você, melhor é. Isso provavelmente vai vir com um pouco mais de experiência, você produzindo muitos e muitos e muitos desenhos, mas isso precisa vir em algum momento. Você precisa ter uma certa desconexão emocional com seus desenhos. Precisa é muito forte, tá? Você não precisa de nada, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas é mais saudável para tua mente, eu acho, você ter uma leve desconexão emocional com o que você produz. Eu tô falando aqui, galera, de mercado, tá? De uma área que você vai vender a sua mão de obra para fazer ilustrações para clientes de jogos. Eu não tô falando aqui de quem é artistão e que se expressa, que cria as suas peças, seus quadros, que usa aquilo como algo realmente como uma externalização do seu eu tô tentando falar alguma coisa poética aqui, mas não vou chegar em lugar nenhum, tá? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu tô separando aqui, tô falando de mercado, tá? Mercado de ilustração. E para esse mercado de ilustração, infelizmente, pessoas com esse ego muito inflado não dão muito certo, porque você provavelmente vai ter que conversar bastante com o seu cliente. Você vai ter que fazer o que o seu cliente quer. E o que o seu cliente quer dificilmente é o que você quer fazer. Então, se você tem uma conexão muito emocional com isso, você vai dificultar o trabalho acontecer. E até de você conseguir trabalhos, de você até ser indicado, porque você vai se tornar uma pessoa difícil de trabalhar. E também vai ser muito doloroso para você. Porque quando o seu cliente falar que o seu sketch está horrível, ou de que quando você apresentar a sua peça finalizadíssima, o seu cliente virar para você e falou: "Nossa, que sketch bonito. Mal posso ver quando você finalizar." E você fala: Eu já finalizei, meu cliente querido. Aí você provavelmente vai se frustrar muito, entendeu? Quanto mais você se desconecta emocionalmente, quanto mais peças você produz, mais fácil isso fica de você receber um feedback e não receber aquilo como uma agressão, quase uma agressão física, sabe? Você não vai sentir tanta dor, entendeu? Feedbacks fazem parte do seu dia a dia e isso não quer dizer a respeito de você como pessoa, beleza? E as críticas, quando bem colocadas, elas são muito importantes para você evoluir, tá? Vou puxar a sardinha novamente para nossa área de membros, porque ali é onde as pessoas conseguem postar as imagens para eu poder dar feedback. Felizmente, na nossa comunidade, eu quase nunca tive problema com pessoas com esse ego muito inflado. As pessoas são super humildes de pedir feedback e de aceitar os feedbacks. Muitos não aplicam os meus feedbacks, mas estão ali pedindo, estão com a mente aberta, então a gente conseguiu, felizmente, montar ali uma comunidade bem saudável nesse quesito de dar feedback, receber feedback bem, ninguém fica muito ofendido, quase sempre dá certo, ninguém fica super ofendido, tá todo mundo com uma mentalidade de estudante. Então,
críticas são muito boas para você evoluir. Mas repito, críticas quando bem colocadas. Ninguém precisa ser agressivo, ninguém precisa falar que o seu desenho tá uma merda para fazer uma crítica. Essas pessoas provavelmente só estão querendo crescer para cima de você para que o ego delas fique mais afagado, tá bom? Ninguém precisa disso para evoluir. Eu tô falando de críticas da forma positiva, sabe? De você não só falar que aquilo poderia melhorar, mas você também mostrar um pouco por onde que aquela pessoa poderia melhorar. Críticas realmente positivas. Eu tento fazer isso nos meus feedbacks. Às vezes, do jeito que eu falo, pode não soar dessa forma, mas eu faço tentando, pelo menos com esse intuito. Tô quase pedindo desculpa por ter feito feedback, né? Mas assim, eu tento fazer esse feedback porque eu sei que existem pessoas muito escrotas no mercado, professores muito escrotos também, que fazem feedbacks que praticamente fazem artistas desistirem, sabe? Mas isso tem mais a ver com esses professores, com esses profissionais, do que com você. Então, se você estiver numa comunidade saudável, um ambiente saudável, aí sim é super positivo para o seu desenvolvimento como artista. E no começo doía muito assim receber feedback, porque eu tinha uma ligação muito emocional com os meus trabalhos. Mas quanto mais feedbacks eu recebi e quanto mais eu fui atrás de resolver esse meu problema assim com a inteligência emocional, desenvolver esse lado também, sabe, de separar as coisas, melhor foi até para minha evolução. Porque não entendendo que aquilo era eu consegui olhar com um certo distanciamento e trabalhar para fazer aquilo melhorar. Não vou mentir para vocês, é claro que às vezes eu tenho o meu ego ofendido ali, pega ali, sabe? Às vezes eu fico machucado, mas hoje, felizmente, já é com uma frequência muito, muito, muito menor, beleza? O número 8. Nossa, que lista boa, hein, cara? Número 8, eu vou falar depois que a gente olhar aqui e agradecer todas essas pessoas maravilhosas que estão patrocinando este vídeo. Muito obrigado, galera. Os nomezinhos das pessoas que estão passando aqui são dos membros que completaram 1 ano ou mais na nossa área de membros. E essa lista só aumenta. Então, olha o tanto de gente que está comigo há mais de 1 ano na área de membros e você ainda não, hein? Tá dando mole, hein? Tá dando mole. Vou esperar um pouquinho aqui. Só esperar um pouquinho para terminar de passar o nome das pessoas. E aí a gente já fala. Não pula. O último tópico que vem agora, número 8. Não usar referências. Mas esse aqui eu não tô falando de desenho de observação, tá? Eu tô falando de você ainda ficar com aquele seu ego inflado e achar que você precisa fazer tudo de cabeça. Você não precisa fazer tudo de cabeça, tudo com o seu conhecimento. Eu sei que seu conhecimento é super vasto. Quando você está começando, você sabe de tudo, não é mesmo? Não é mesmo. Mas eu vejo muitas pessoas que estão começando no desenho com medo de usar foto achando que é roubar no jogo, que é errado, que sei lá o quê. É horrível a pessoa que faz aspa com a mão, que nem eu faço, né? Desculpa, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu faço, tá bom? Esse sou eu. Galera, isso não é roubar no jogo, isso é uma coisa super boa, porque isso vai fazer com que as suas imagens fiquem melhores. Se você não usa referência e você ainda não é o Glenn Vilpo, uma pessoa que estuda muito anatomia, que entende perfeitamente como desenhar um retrato, você não vai fazer o melhor retrato do mundo. Então usa a referência para um retrato, para um cenário. É importante usar referência, tá? Como eu disse anteriormente, é importante que você saiba usar uma referência. Não é só você copiar literalmente ali, sei lá, com a mesma fonte de luz, e aí você faz uma montagem e copia aquela montagem. Não, é você saber usar a referência como uma base para que você possa construir em cima daquilo. Ou modificar aquela referência caso necessário. Então é importante que você tenha o conhecimento dos fundamentos para usar de uma forma legal referências, tá? É super importante você não ser literal no uso de referências, porque o mercado de ilustração é um ovo. Se você está copiando arte de outro artista, todo mundo sabe quem você está copiando e você vai ficar com o filme queimado. Tá ouvindo o que eu tô falando? Então, se o seu professor tá mandando você copiar, saiba que você vai ficar manchado, marcado. Então, não copia. Usa a referência para se inspirar como uma base, para você construir em cima, para você
usar aquilo de formas legais. Se você só copia uma referência, literalmente, e fala que é teu, isso é um crime de direito autoral. Isso não é legal, não é bem visto de verdade, isso não é bem visto. E quem está trabalhando com direção de arte, quem já é mais sênior, já tá ligado quem faz isso, e é muito feio. Presta atenção no que eu tô te falando, tá? Presta atenção no que eu tô te falando. Se você tem alguém falando para fazer isso, essa pessoa está errada, ela está te jogando no buraco. Ela tá... Mas voltando, o jeito legal de você usar referência é para você melhorar a anatomia, você usar às vezes referências com direitos livres, né, que não tem copyright. Enfim, tem várias formas. Você tirar suas próprias fotos, é muito bom você aprender um pouquinho de produção, um pouquinho de fotografia, de iluminação, para você tirar suas próprias referências de qualidade, e especialmente se você vai para um lado mais realista da pintura e do desenho, tá bom? É claro, se você vai para uma linha mais cartoonizada, estilizada, super de boa você não usar uma foto literal, né? Às vezes para um ângulo de rosto, para algumas coisas é legal, mas dá para entender. Pegar aquilo e modificar é super legal, mas dá para entender você usar menos referências de foto, mas para a galera do realismo é super importante você aprender a fotografar e a criar suas próprias referências. Então, use referência de forma inteligente, não de forma burra, mas use referência. Lembrando, a gente tem um aulão sobre uso de referências, só sobre isso, cara, mais de 1 hora só falando esse assunto, e eu mostro também na aula prática como eu uso as minhas referências, como eu monto o meu painel de referências, é super legal. E aproveitando também, temos na área de membros um pacote de fotos que você pode usar como para estudar, você pode usar como referência, e agora a gente está lançando também um novo recurso que é você visualizar algumas estátuas com iluminações diferentes, isso em vídeo, girando. Cara, ficou muito legal, de verdade. Só por isso já vale você assinar a área de membros, mas dá uma olhadinha nessas imagens que a gente fez para você estudar, por exemplo, ring light, que é uma coisa que as pessoas fazem muito errado no começo de carreira. Geralmente no começo de carreira as pessoas fazem essa luz de recorte como uma linha, né? Então dá para você usar essas referências para você fazer estudos de luz de recorte, só disso, pra você ver como isso acompanha a forma. Cara, tá muito legal, tá muito especial. E isso já está disponível na nossa área de membros. Eu não conheço um projeto tão legal quanto isso, então dá uma olhadinha lá, de novo, só deixando a sugestão aqui, ó, assina e já cancela. Se você não gostar, me manda uma mensagem, não vou devolver seu dinheiro não. Aí fica na tua conta aí, beleza? Mas você vai gostar, tenho certeza absoluta. Me manda uma mensagem se você não gostar, me fala o que você não gostou, que daí eu te bloqueio também, você não volta mais. Não, mentira. Me manda uma mensagem, a gente... é isso aí, beleza? E vocês gostaram dessa lista? Faltou alguma coisa? Deixa nos comentários, por favor, qual é o maior erro que você cometeu no começo de carreira ou que você está percebendo que talvez você esteja cometendo. Tem alguma dessas aqui que eu citei que você ainda está cometendo? Então, por favor, vamos estender a nossa conversa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sugiram outros temas ou outros erros aí para a gente poder conversar, para eu fazer outros vídeos. É isso, galera. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!